que você vai dar na peça. É aquilo que eu costumo dizer. O acabamento numa peça de artesanato, ela é muito válida. Nossa, quantos muitos, né, professor? É porque é para ficar bem frisado mesmo, porque a gente tem que prezar pelo nosso acabamento. Virou a peça, ó, já podem perceber que o primer ele já deu uma secada. E aí você vai precisar de um pincel, tá? Esse daqui que eu estou utilizando é o número 12, é um pincel escolar, ó, é aquele pincel mais simples que você encontra em qualquer lojinha, papelaria. Você pode utilizar tinta guache, mas eu gosto de utilizar tinta fosca. Essa daqui é branca, a gente vai pintar essa peça aqui de branco, porque eu tô com uma ideia. Dá uma chacoalhadinha na tinta antes para ela ficar bem uniforme. Acabei pingando uma gotinha aqui, mas não tem problema. Eu vou aplicar na superfície e vou vir com o pincel já, ó, espalhando toda a tinta. Cada um tem a sua maneira, mas assim é uma maneira mais econômica de você pintar uma peça de MDF, porque você vai aplicando, e fora que ela tem esse refilzinho aqui, ó. Por ela ter esse refil, fica tudo muito mais fácil. Essa tinta você consegue encontrar em lojas de artesanato, talvez em papelarias. Então é bem fácil de encontrar. E aí você vai espalhando bem a tinta. Eu estou utilizando um pincel, não uma buchinha, né? Mas se você quiser utilizar a buchinha também, fique à vontade. Eu vou utilizar o pincel porque a dúvida foi como pintar um MDF, né? Para ele ficar de uma forma aí bem bonitinha, um objeto de decoração bonitinho. Aí você vai depositando a tinta, ó. Ela demora para secar, então é tranquilo. É só você ir espalhando. Pode passar de 1 a 2 camadas. Essa daqui é uma tinta fosca, então depois você passa um verniz. Se você quiser que a peça fique brilhosa. Se você não quiser, pode deixar ela totalmente fosca. E vocês vão ver bastante dessas peças aqui em lojas de artesanato. Aqui em Jandira nós temos uma loja de MDF, a única loja da cidade, inclusive, que vende material para você decorar, para você fazer seu artesanato. Eu não conheço outra loja. E quem conhecer e for de Jandira, por favor, me avise, porque é bom a gente fazer essa pesquisa de preço também, porque o artesanato é algo que não é tão valorizado para as pessoas que não conhecem, mas as pessoas acabam fazendo artesanato porque gostam. E artesanato é uma terapia. Eu trabalho bastante com artesanato com algumas pessoas que eu atendo, porque isso faz com que desperte o instinto criativo, faz com que a pessoa fique mais proativa também, né, em várias situações, e ela fica mais calma. Enfim, o artesanato é uma terapia excelente para quem quer aí iniciar, fazer alguma coisa. É como eu costumo dizer, o mundo já está tão complicado, então se a gente usar todo esse tempo que a gente está disponível para fazer as criações, criar algo, né, já é muito válido. Aqui eu estou pintando rapidinho, mas aí depois, quando você começar a finalizar a peça, você siga com o pincel na direção da peça, ó, que você está criando. E aí dá aquele acabamento mais limpo também, né? Ó, apliquei. Aí eu vou espalhar, ó. Lembra sempre de não desperdiçar material, é importante, porque quanto menos você desperdiçar, mais econômica, mais barata vai acabar saindo a sua peça. E com isso você consegue, se você trabalhar como forma de geração de renda, você consegue aí ter um lucro muito maior. E vamos lá, ó. Para vocês verem bem facinho, bem tranquilo, ó. Você vai espalhando, não tem segredo. Espalha bem direitinho. O segredo do artesanato em si é você fazer um bom acabamento final. Mas para você pintar o MDF, o segredo
é você espalhar muito bem a tinta, porque a madeira ela absorve, né? E o primer ele ajuda também a você espalhar. Esse primer é um primer fosco. Eu gosto de trabalhar com materiais foscos, não com brilho para artesanato. Porque o brilho eu gosto de passar laca chinesa. Quando eu quero colocar algum brilho numa peça, eu passo laca chinesa, que dá um acabamento maravilhoso. Inclusive em telas também, que em breve eu já vou estar trazendo para vocês estarem aí acompanhando comigo, tá bom? Então, ó, a gente já está começando a chegar no fim, ó. A tinta fosca ela seca também rápido. E a gente já está começando a finalizar a nossa peça. É bem tranquilo, não tem muito segredo, ó. Espalha bem. E essa é a primeira parte, a primeira demão de tinta, como vocês podem ver, né? E aí a gente vai virar para a parte de trás. E ainda tá um pouquinho úmida, né? A parte da frente, mas como é para a gente acelerar aí, é um vídeo. Eu ainda estou me adaptando nesse quesito do vídeo. Mas a gente consegue chegar lá. Espalha bem a tinta. E como essa parte vai ficar na parte da parede, você pode até mesmo fazer umas ranhuras assim com a tinta. Isso aqui vai ficar na parede, né? Que é um porta-retrato, pode ser um espelho, se você quiser, comprar aqueles espelhos redondos, que essa é a parte de trás. Então aí você pode fazer até mesmo umas ranhurinhas, que fica bonito. Mas a gente vai preencher, porque o intuito aqui é ensinar vocês a pintarem um MDF. Aí você vai espalhando bem a tinta. Uma peça dessa aqui você gasta em torno mais ou menos de uns 10 a 15 reais para poder fazer, porque essa peça aqui é bem baratinha, a matéria-prima, ela é bem barata, então aí você consegue vender aí por uns 50, 60 reais, foi o que eu andei pesquisando sobre esse tipo de material, tá bom? Aí você coloca uma foto redonda, corta, imprime a foto, né, do tamanho maior, corta redondo, encaixa aqui bonitinho e pronto, você tem um porta-retrato. Ou você compra um espelho redondo, você tem um espelho aí para você colocar de decoração, talvez na sua sacada, junto com as suas plantas. Eu acho que fica tão bonito. Eu vi esses dias, eu estava vendo um assim. Eu acho que fica bem legal. Como eu disse, a gente não desperdiça nada, então todas as gotinhas que caem eu vou buscando, né? E vou aplicando. Olha que bacana que vai ficando. E aí você vai finalizando os espaços, vai preenchendo. Não estou acelerando este vídeo porque eu quero que vocês observem direitinho como que vai ficar, né? E como que pinta o MDF. Pode perceber que em alguns lugares eu passo o pincel e em outros lugares eu dou umas batidinhas para a tinta ela entrar dentro dos poros do MDF. Por mais que seja uma matéria-prima, ele às vezes vem com alguns defeitinhos, então a tinta e o primer vai ajudar a fazer a cobertura. E é um ótimo presente, viu, para as pessoas. É um ótimo presente, a pessoa vai adorar, porque isso aqui é meio vintage, né? São aqueles porta-retrato, aqueles espelhos antigos, né? Os formatos. E aí as pessoas vão acabar assimilando. Aí você espalha bem a tinta, seguindo sempre o formato da peça. E aí, conforme você vai passando desse lado, do outro lado, desculpa o barulho da moto que tá, mas eu vou continuar aqui, tá? Ó, você vai passando. Aqui, ó. Espalha bem. Espalhou, pronto. Virou do outro lado, ó, nós temos aqui a peça meio que pronta. E agora tem essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela é a mais complicadinha de fazer, porque você tem que seguir, né? Você pode pintar ela tanto da mesma cor, né, de branco, ou pode deixar ela fosca, assim, sem muita cor, sem nada. Tá bom? Aqui eu passei a primeira demão.
E aí você pode passar uma segunda demão também, se você quiser, que agora já está seca. Então agora a gente vai passar aqui uma quantidade um pouquinho maior. Porque a gente quer agora um acabamento um pouco melhor, é aquilo que eu falo. O acabamento ele conta muito, então a gente espalha bem a tinta, ó. E agora sem medo mesmo, ó. A primeira demão é para cobrir os poros e a segunda demão é para fazer a cobertura. E assim ele vai ficando mais branquinho, mais bonitinho. Na parte de trás não é necessário você fazer isso, a não ser que você vá vender, aí eu aconselho fazer, porque as pessoas observam tudo, né? Como o artesanato ele não é tão valorizado assim, digamos, né? As pessoas elas procuram, desculpa a forma que eu vou falar, mas elas procuram defeitos para a gente abaixar o valor das nossas peças, mas elas esquecem que para executar essa peça a gente tem aí um gasto, nós temos também o gasto de tempo, o gasto financeiro, e a gente depende disso para sobreviver. Muitos artistas que trabalham com artesanato reclamam, né, sobre o reconhecimento. E o reconhecimento do artesanato não vem pelo brasileiro, vem pelo povo de fora, né, vem pelos estrangeiros. Isso é muito chato, porque o povo brasileiro deveria ser o primeiro a reconhecer, porque isso é cultura no nosso país. O artesanato ele se tornou cultura, porque veio das tribos indígenas, né, que faziam cestos, que faziam as coisas. E aí com isso, com o tempo foi caindo aí no comum, né? E aí nessa quarentena é bom a gente fazer aí uns artesanatos, ocupar a nossa cabeça. Como costumo dizer, a gente precisa sempre estar em atividade. Que a gente não pensa em coisa ruim, pensa só em coisa boa. Bom, é isso. A nossa peça está sendo finalizada. Acho que vocês entenderam, né, como que funciona a pintura do MDF. E agora eu vou esperar secar, depois eu vou passar mais uma demão, talvez, porque eu gosto de algo bem cobertinho mesmo. E aí, em breve, vocês verão essa peça no nosso cenário, tá? Que eu estou montando o nosso cenário, eu fiz a parede, agora eu vou montar o cenário visual para vocês irem acompanhando. E todas as peças que eu vou fazendo aqui junto com vocês fará parte do nosso cenário, e assim você vai aprendendo também a fazer em casa, que eu acho que é importante você aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais o nosso cérebro ele expande, mais a gente fica em atividade, a gente não pensa em coisa ruim. Se você gostou dessa aula, já se inscreva na nossa oficina, o link está aqui embaixo na descrição. Então eu agradeço de antemão a todos os alunos inscritos e também a todos os que virão. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreva na oficina, vai estar tudo aqui na descrição. Se você gostou dessa explicaçãozinha rápida de como você pinta o MDF, aqui é a maneira mais simples de você pintar. Não acrescentei nenhum elemento difícil, é tudo muito simples, tá bom? E até a próxima aula!